Olá, olá, shalom, shalom, paz seja convosco. Pastora Jomilano com você para mais alguns minutos de sabedoria. A pergunta aqui agora é: existe batalha espiritual? Será que eu estou passando por alguma batalha espiritual? Por uma luta espiritual? O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que batalha espiritual existe? Queridos, existe. Existe. E é fato. E talvez neste exato momento você está passando por uma e nem sabe. Mas lá em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo está dizendo que não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Percebeu? Então a tua luta não é contra uma pessoa, não é contra seu filho, seu esposo, ou seu marido, ou não é contra seu vizinho, seus líderes, seus gestores, não. Muitas lutas que temos é contra principado, potestades, hostes da maldade, dominadores deste mundo, são hierarquias espirituais. E lá está dizendo nas regiões celestiais. Ou seja, além de ser com hierarquias espirituais, ela não é aqui nesse espaço geográfico ao qual vemos e percebemos com os nossos olhos e tocamos com as nossas mãos. Não, não é nesse espaço físico. Ela é nas regiões celestiais, né? Então a nossa luta é contra seres espirituais nas regiões celestiais. 2 Coríntios 10 vai falar que as armas da nossa luta não são carnais, mas também lá está dizendo que elas são poderosas para destruir fortalezas. Por que elas são poderosas? Porque também as nossas armas, já que não iremos lutar, batalhar com seres carnais, mas sim com seres espirituais, já que iremos lutar não nesta região geográfica, mas nas regiões celestiais, então nós também, para vencer essa batalha, precisaremos de armas espirituais, certo? Mas por que acontece essas lutas, essas batalhas em nossas vidas? São tantas as portas, as brechas, as maneiras destes seres do inferno investir contra nós, queridos. São tantas as maneiras. E uma das maneiras é a maldição hereditária, por exemplo. Lá em Lamentações, capítulo 5, está dizendo que os nossos pais pecaram e nós levamos o castigo pelas iniquidades deles. Isso existe e é muito claro, né? E às vezes nós não temos entendimento, não temos conhecimento, não buscamos essas armas espirituais para um embate, porque não conhecemos. Como diz lá Oséias capítulo 4, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, né? Então, a primeira coisa para nós vencermos esse tipo de batalha, esse tipo de luta, é reconhecer as fortalezas. Quem são as fortalezas? São os nossos pensamentos induzidos por esses principados, potestades, hostes da maldade, dominadores deste mundo, né? É eles que colocam, às vezes, pensamentos que se tornam fortaleza em nós, né? Quem são esses principados? Hierarquias de demônios que agem em cima da cultura de uma nação, agem em cima de uma nação. Quem são essas potestades? Agem em cima da cultura de um povo, de uma região específica. Quem são os dominadores? Sai aí pelas esquinas das grandes cidades ou até mesmo das pequenas cidades e você vai ver os dominadores deste mundo que dominam a pessoa, que prende a pessoa perde seu domínio próprio e eles passam a dominar como se a pessoa fosse um fantoche. A pessoa não quer beber, mas não consegue parar de beber, não quer mais usar a droga, mas não consegue parar de usar, prostituição, tudo isso
né? São hierarquias de demônios que agem através de fortalezas, colocando pensamentos, nos dominando. Olha alguns pensamentos que pode ser induzido: rejeição, medo, orgulho, amargura, incredulidade. São pensamentos, né, que nos travam, que nos cativam. E aí o que fazer? Nós precisamos fazer um mapeamento espiritual, sabe? E você pode estar falando agora: opa, pastora, esse negócio de mapeamento espiritual não é coisa para crente, não. Ei, é sim, é para mim, para você, é para todo mundo que busca conhecimento, certo? Porque o que é um mapeamento espiritual? É levantar a história. A Bíblia não diz que a maldição chega até a quarta geração? Quem é a minha quarta geração? A minha tataravó, né? Tataravó, bisavó, avó, pai e mãe. Então, eu vou lá na vida da minha tataravó e do meu tataravô. Vou ver quem são eles. Será que eu posso estar trazendo para a minha vida, estar repercutindo na minha vida hoje, alguma maldição que entrou lá através da geração deles? Quem eram eles? Será que eles mexiam com o ocultismo? Isso pode refletir na minha vida hoje, né? A minha bisavó, qual era, eu vou observar para poder identificar a prática, os padrões espirituais deles, os padrões culturais. Olha, dentro da minha cultura tem a cultura africana e tem a indígena. Meus bisavós, meu bisavô veio lá da África, né? Chegou a ser escravo. A minha bisavó era uma índia. E nós sabemos que a cultura africana traz muitas coisas. E nós sabemos que a cultura indígena também. A cultura indígena adora a natureza, né? Então, olha quanta coisa pode ter acontecido já na minha vida e estar acontecendo, que veio lá dessa raiz, né? Então, esse tipo de herança precisa ser combatida pela oração, pela confissão, pela renúncia, pelo arrependimento. Ah, pastora, como é que eu vou confessar coisa que eu não fiz? Como é? Olha lá para Esdras, capítulo 10, versos 2, vai nos dar uma lição, quando ele fala assim, porque lá o povo tinha quebrado a aliança com Deus, né? E aí Esdras vem se arrependendo pelo povo. Você pode se arrepender pelos pecados que os seus pais cometeram, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Pode renunciar aquilo que eles absorveram, aquilo que eles passaram. Esdras fez isso. Esdras veio renunciando, veio confessando o pecado do povo e depois, no fim, ele fala assim, eu acho que no versos 2 ele fala assim, mas no tocante a isto ainda há esperança. Sabe por quê? Porque a minha geração passada pode ter pecado, cometido várias coisas que traz maldição hoje, mas ainda há esperança, porque chegou em mim, eu busco conhecimento, eu descobri isso, eu não vou levar isso para frente. Em mim será quebrada essa maldição. A minha descendência, a minha família não herdará esse tipo de maldição, porque agora eu sei que em Cristo Jesus, no sangue redentor de Cristo Jesus, isto é quebrado. Isto é quebrado. Então, é o que nós precisamos, querido. Buscar conhecimento para não perecer. Comece a prestar atenção aí na sua casa. Você pode perguntar assim, como é que eu vou fazer esse mapeamento espiritual, pastora? Levantar a história das 4 gerações. Levante a história. Faça as seguintes perguntas aí. Quais são os principais problemas que eu enfrento hoje, que a minha família enfrenta hoje? Existe envolvimento dentro do ocultismo? É motivo para procurar. Houve pacto, consagração, idolatria. Quais são as maiores lutas da família? Anote tudo que repete, queridos. Olha, por exemplo, na minha casa, eu tenho 6 irmãos. Desses 5 irmãos meus, todos casam, separa, volta, casam, separa, volta, casam, separa. Eu tenho um irmão que está no 5º casamento.
Ele se casou 2 vezes com a mesma mulher. Separou de novo e está já no 5º casamento. Eu já falei para ele, existe maldição na nossa família. Porque eu sou a única dos 5 irmãos, né? Eu sou a 6ª dos 5. Os 5, eu sou a única que casou e nunca separou. Vou fazer 40 anos de casamento. Nunca me separei. Mas e os demais, né? Sabe, olha para dentro da sua família isso. O que se repete? De repente tem família que a maioria dos integrantes da família morre de câncer. A maioria das mulheres do integrante da família morre de câncer de mama ou câncer de útero, né? A maioria dos integrantes da família se suicidam. O que acontece aí dentro? É coisinhas assim que você vai anotando. A maioria dos integrantes da família são usuários, dependente químico. Se não são dependentes de drogas lícitas, são de drogas ilícitas. É caso para a gente estar observando. Enfermidade, suicídio, rebeldia. né? Então, não custa nada buscar conhecimento, se armar e se equipar com tudo que for necessário para poder estar vencendo a batalha do dia a dia. Que o Senhor Jesus te dê sabedoria, que o Senhor Jesus te arme e te equipe, mas você precisa fazer a sua parte, entender que a chave que o Senhor, que o Espírito Santo quer lhe entregar hoje aqui, é que existe sim batalha espiritual e que talvez você esteja no meio de uma delas. Por isso você tem lutado tanto e não tem conseguido vencer. Por isso você tem se afligido tanto e não tem conseguido obter vitória, porque você está lutando com a força do seu braço, com a força das suas palavras, você está lutando com a força da sua carne, você está lutando contra as pessoas, e não é a sua luta, não é essa. A sua luta é contra principado, potestade, hierarquias de espíritos malignos. E para você vencer essa luta, você vai ter que sair das regiões aqui geográfica e ir para regiões celestiais. A Bíblia diz que as nossas armas para vencer essas lutas tem que ser armas espirituais, né? Então, vá buscar essas armas espirituais na palavra, na oração, no jejum, na busca de conhecimento. Se arma, se equipe, se revista, como o apóstolo Paulo falou. No demais, irmãos meus, a vossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, ossos da maldade, dominadores deste mundo. Aí ele diz assim, fortalecei-vos do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mau. Para resistir o dia mau. Se fortaleça no Senhor. Busque o Senhor. Busque conhecimento. Se revista de toda a armadura para você vencer essas fortalezas que estão tentando lhe impedir. Olha, uma grande lição que a águia nos dá. Nós podemos tirar tantas lições da águia, mas essa eu acho maravilhosa. O predador da águia, a serpente, a cobra. O que a águia faz para vencer a serpente? A águia não luta com a serpente na região dela, aqui na terra, né? Aqui na terra, a serpente domina a águia. Ela dá um bote, se enrola na águia, né? Mas a águia não faz isso, porque ela sabe que vai perder a luta. O que ela faz? Ela pega a serpente, entendeu? Olha o mistério. Ela leva a serpente para o domínio dela, para as regiões celestiais. Você é servo de Deus? Seu domínio está nas regiões celestiais e não aqui. Leve o inimigo para o seu campo de domínio, que é para a presença de Deus. Ele jamais vai resistir, porque lá você se torna imparável. Lá você se torna irresistível de poder, de autoridade. Vá, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.